Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abram a Bíblia comigo, por gentileza, em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 12. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 12. São 23 horas. Nós iremos encerrar às 0 hora, em ponto. Mas eu preciso da atenção de cada um de vocês aqui. Amém, irmãos? Vocês estão aqui? Glória a Deus por isso. Amém. Vamos ouvir mais uma palavra, mais uma pregação nessa noite. Pastor Pedro pregou aqui há 2 horas atrás sobre Salmo capítulo 20. E ele disse que no Salmo 20, a alegria de Davi era a arca da aliança no Monte Sião, representando a presença de Deus. Mas você sabe muito bem que a arca da aliança nem sempre ficou em Jerusalém. Eu queria falar para vocês sobre a alegria que Davi sentiu quando a arca da aliança voltou para Jerusalém. E eu não quero que vocês pensem com a mente da antiga aliança. Nós sabemos que na antiga aliança, a presença de Deus era representada no templo e também no tabernáculo de Moisés, pela arca da aliança no Santíssimo Lugar. Mas hoje nós não temos Santíssimo Lugar. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje nós somos morada de Deus. Este lugar é um lugar que nós nos reunimos para orar, para falar da palavra, para cantar a Deus. Mas poderia ser no meio da rua, poderia ser na Praça do Papa, poderia ser lá na sua casa, poderia ser em outro imóvel, em outra residência, não tem problema. Hoje nós não temos lugar santo. Hoje o nosso coração tem que ser este altar santo. Hoje o nosso coração tem que ser um ambiente de oferta a Deus. Só que todas as vezes que eu falar aqui sobre Arca da Aliança, todas as vezes que eu falar aqui sobre templo ou tabernáculo, se coloque na nova aliança e entenda que eu estou falando sobre a presença de Deus. Todas as vezes que eu falar de Arca da Aliança nessa pregação, entenda como a presença de Deus e a habitação de Deus. Você sabe muito bem que lá quando Moisés liberta o povo do Egito, 1400 anos antes de Cristo, o Deus Espírito Santo enche 2 homens, Bezalel e Aholiabe, do seu espírito, do seu poder, para construir o tabernáculo que Deus tinha apresentado a Moisés. Moisés tem uma visão do céu, e lá ele vê um tabernáculo, e Deus manda a ele construir aqui na terra algo parecido com aquilo que ele viu lá no céu. E o tabernáculo de Moisés tem 3 partes: o átrio, que é o lugar do sacrifício e da bacia de bronze, mas também o santo lugar, com a mesa da proposição, o altar do incenso e o candelabro. Mas, atravessando a cortina, atravessando o véu, nós tínhamos o santíssimo lugar com a arca da aliança. E aquela arca da aliança representava a presença de Deus. Ali dentro nós tínhamos a vara que floresceu de Arão, mostrando que ele era o sumo sacerdote. Nós também tínhamos um pouco do maná que caía dia a dia para o povo de Israel no deserto. E também tínhamos as tábuas da lei, que Deus escreveu com o seu próprio dedo os mandamentos para Moisés. Quando Israel chega, depois de 40 anos de travessia no deserto, na terra prometida, eles se instauram em Gilgal, depois em Siló, e ali em Siló o tabernáculo é montado. A Bíblia mostra para nós nos dias de Eli, que os seus filhos eram filhos de Belial, chamados Ofni e Finéias, filhos do maligno. Enquanto Eli era sacerdote, Ofni e Finéias profanavam o tabernáculo de Siló, até que certa vez os filisteus se levantaram contra o povo de Israel. E Ofni e Finéias pensaram: se nós pegarmos a arca da aliança e colocarmos na frente da batalha, nós venceremos a batalha. Só que, meus irmãos, presta atenção, Ofni e Finéias não eram homens de Deus.
1 Samuel capítulo 2 os chama de filhos do maligno, ou seja, filhos de Belial. Pode até segurar a arca, pode até saber onde encontra a arca, pode até ter uma ligação com o sacerdote que cuida da arca, mas se não tiver intimidade com a arca, não vale de nada. Se não tiver intimidade com a presença de Deus, pode cantar, pode pregar, pode ser diácono, pode ser presbítero, pode ser ancião, que Deus não está com ele. Ofni e Finéias colocaram a arca da aliança no campo da batalha, mas a Bíblia diz que os filisteus venceram os israelitas, mataram Ofni e Finéias, e a notícia da morte de Ofni e Finéias chegou até Eli, que estava sentado em uma cadeira e com um susto caiu, quebrou o pescoço e morreu. A arca da aliança então é levada para o templo de Dagon, e a Bíblia diz que no templo de Dagon, a arca da aliança quebra as imagens e os ídolos só com a sua presença. Depois ela vai para um lugar chamado Gate, depois Ecrom, e quando chega em uma cidade chamada Bet-Semes, homens morrem naquela cidade, somente porque a arca estava ali. A arca vai parar na casa de Abinadab, e ali ela fica por 20 anos, até que Davi quer trazer a arca da aliança de volta para Israel. Só que um fato conhecido e curioso acontece. Quando Davi está trazendo a arca da aliança para Israel, a Bíblia mostra para nós que a arca tomba e ela vai cair, e Uzá, com a melhor das intenções, toca naquela arca para a arca não cair. Mas a Bíblia diz que Deus fulmina Uzá e mata Uzá, somente porque Uzá tocou naquela arca. E por que Deus fez isso? Daqui a pouco veremos. Só que a Bíblia continua dizendo que Davi não quer mais a arca da aliança com ele, porque Uzá morreu de ter tocado apenas. Só que aí a Bíblia diz que a arca vai parar na casa de um homem chamado Obed-Edom. E Obed-Edom é abençoado por causa da arca. E a arca fica alguns meses na casa de Obed-Edom. Davi pensa, se Deus abençoou a casa de Obed-Edom, Deus pode abençoar a minha casa também, com a arca. Então, pensando melhor, eu vou lá na casa de Obed-Edom, buscar a arca para trazer para Jerusalém. É exatamente nesse momento que o texto de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12, nos é apresentado. O texto diz assim: então avisaram a Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi. Perceba comigo, irmãos, a casa de Obed-Edom foi abençoada por causa da arca de Deus ali. A arca representa a presença de Deus. Enquanto Ofni e Finéias zombavam daquela arca, enquanto a presença de Deus foi juízo em Dagon, enquanto a presença de Deus barra arca foi juízo ali em Bet-Semes, enquanto a arca mal manuseada foi juízo para Uzá, a arca, a presença de Deus, foi bênção na casa de Obed-Edom. Enquanto para alguns a presença de Deus é juízo, para outros a presença de Deus é bênção, é favor, é graça, é misericórdia. Eu queria que você considerasse nessa noite a bondade de Deus, mas também a sua severidade. Eu queria que você lembrasse que Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E Davi agora está percebendo que Obed-Edom foi abençoado. E ele diz, eu quero essa bênção para a minha casa. Quem está dizendo isso é Davi. Davi nos é apresentado como o homem segundo o coração de Deus. E o que significa ser um homem segundo o coração de Deus? Significa que ele foi escolhido pelo próprio Deus para reinar em Israel. Alguém poderia falar comigo assim, mas pastor, Saul também foi escolhido por Deus? Sim, é verdade. Mas Saul foi escolhido por Deus, porque o povo clamou por um rei. O povo pediu um rei. Então Deus entregou a este povo Saul. Mas quem era o escolhido de Deus, a preferência de Deus, a exata escolha de Deus, é Davi. Por isso ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus. E agora talvez Davi está
no momento mais importante de seu ministério. Irmãos, eu não sei se Davi foi o melhor rei de Israel. A Bíblia diz que depois de Josias, não se levantou outro rei como ele. Talvez Josias foi o melhor rei de Israel. Porém, o maior rei de Israel, sem dúvida alguma, foi Davi. O mais importante, o mais lembrado. Aquele que mais escreveu salmos. Aquele que foi chamado homem segundo o coração de Deus. Talvez Davi foi o maior rei de Israel. Davi é um ex-adúltero e um ex-assassino. Mas agora ele está diante de um dos momentos mais importantes do seu ministério. Trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém. E o versículo 13 diz assim: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Perceba isso, irmãos. O momento mais alegre do ministério de Davi. O momento mais importante do ministério de Davi. Trazer a arca de volta para Jerusalém. Mas naquele momento que estava começando a caminhada, da casa de Obed-edom até a cidade de Davi, nos primeiros 6 passos, eles pararam. Primeiro, eles conseguiram carregar a arca. Usar não. Eles conseguiram manusear a arca. Usar não. Por quê? Irmãos, presta atenção. Eu queria que você completasse comigo o ditado popular. De boa intenção, o inferno está cheio. Uzá tinha boa intenção, não deixar a arca cair. Mas você não está aqui para fazer algo de boa intenção apenas. Deus não está preocupado se você tem uma boa intenção. Maior do que a sua intenção deve ser a sua obediência. Uzá tinha a intenção de não deixar a arca cair. Mas o que ele deveria fazer? Não apenas agir com boa intenção. Ele deveria obedecer às regras do Antigo Testamento, que dizia como deveria carregar a arca. E a arca deveria ser carregada por um sacerdote purificado. E não poderia tocar diretamente na arca, mas deveria ter os umbrais, as madeiras laterais, como apoio para carregar a arca. Uzá não fez nada disso. Mas agora, em obediência à lei de como carregar a arca, os servos de Davi estão trazendo a arca para Jerusalém. E nos primeiros 6 passos, eles já param. Começam a sacrificar a Deus. Perceba, meu irmão, momento de alegria. É o momento de satisfação. É o momento de gozo. A arca está voltando para Jerusalém. Para tudo! Para tudo por quê? Porque antes de chegar em Jerusalém, nós iremos sacrificar a Deus como símbolo de gratidão a Ele. Estamos chegando em 2025. Parece que Deus foi bom conosco até aqui. Foi ou não foi? Nós cantamos que Ele foi bom até aqui. E um desavisado chega num culto como esse e está doido para dar meia-noite. Para quê? Para falar que agora está no ano novo. Espera! Antes de chegar no ano novo, sacrifica. Antes de chegar no ano novo, agradece. Antes de continuar a caminhada. Porque a caminhada, irmãos, vai continuar. Sabe o que é que muda, irmãos, assim? Na prática, nada. O que é que muda de um dia para o outro, irmão? Nada. Mas nós criamos expectativas no próximo ano, isso é normal. Mas antes de chegarmos lá em 2025, para a caminhada. Você não veio aqui simplesmente para comer um negócio depois do culto. Você veio aqui para parar a caminhada. 6 passos. Agora vamos sacrificar. 6 passos. Agora vamos agradecer a Deus, porque Ele permitiu que a arca voltasse para Jerusalém. Para a caminhada da sua vida. Para a correria da sua vida. E agradece a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Ele foi bom para conosco. Até aqui as misericórdias se renovaram a cada manhã. Versículo 14. Só me deram 40 minutos. Como é que você faz isso, pastor Pedro? 14. Olha isso, irmãos. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi dançou diante do Senhor.
Outra personagem do Antigo Testamento que também dançou diante do Senhor com alegria é Miriam após a abertura do mar. Mas perceba, irmãos, eles não estão aqui diante de um culto público. O que eles estão fazendo é mostrando uma satisfação pessoal. E em uma satisfação pessoal, Davi começa a dançar diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos felizes no interior, o exterior denuncia. Não tem como ser crente de cara fechada. Não tem como ser crente e ranzinza ao mesmo tempo. Você pode vir triste, chorar aqui, ficar aqui chorando, nós vamos chorar com você. Mas ser mal-humorado, crente, tem jeito. Porque nós temos dentro de nós a maior alegria de todas, chamada Jesus Cristo de Nazaré. Amém. A Bíblia diz que o coração alegre deixa o rosto até mais bonito. Não adianta essa maquiagem que você colocou aí não, senhora. Não adianta essa superprodução se Jesus não estiver no seu coração. Jesus no seu coração é a maior alegria que você pode ter. E o interno vai refletir no externo. Davi está feliz, mas ele não guarda lá no coração a felicidade, não tem como. Diante da presença de Deus, ele está dançando. Agora, presta atenção no final do 14. E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho, roupa de sacerdote. Mas eu pergunto para você, só para quem lê Bíblia. Quem não lê Bíblia não responde, não para não me matar de vergonha. Só para quem lê Bíblia. O que Davi era em Israel? Calma, opção A, sacerdote. Opção B, rei. Só essas duas opções. Rei. Ele não era sacerdote. Mas para carregar a arca, tinha que ser um sacerdote. Ele não é sacerdote. Ele é rei. Mas ele está diante da presença do Rei dos Reis. E diante da presença do Rei dos Reis, não cabe outro rei. E se ele quer estar diante da arca, ele deixa a sua posição de rei e coloca roupas de sacerdote. E agora sim, ele pode continuar diante da presença de Deus, carregando a arca, não como rei, e sim como sacerdote. Alguns pastores estão precisando lembrar disso. Alguns líderes estão precisando pensar disso, lembrar disso. Alguns crentes estão precisando lembrar disso. Diante da arca, presença de Deus, não somos reis, somos sacerdotes. Se você quer estar cada vez mais perto da presença de Deus no ano que vem, larga essa roupa de rei, larga essa mentalidade de rei, larga esse coração de rei e coloca a roupa de sacerdote, porque nós já temos um rei e ele está no trono, e é o Deus Todo-Poderoso. Versículo 15. Assim, Davi, com todo o Israel, fez subir a arca do Senhor, agora, com júbilo e ao som de trombetas. Primeiro, irmãos, quem é o rei de Israel? Davi. Quem deixou a roupa de rei e colocou a roupa de sacerdote? Davi. Quem vai ficar marcado por trazer a arca de volta para Jerusalém? Davi. Quem será o maior nome de Israel? Davi. Mas o texto diz que Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor. Com júbilo, com brado, com trombeta, com festa. Um verdadeiro líder não traz a arca sozinho. Um verdadeiro líder não está diante da presença de Deus sozinho. Um verdadeiro líder não se aproxima de Deus sozinho. Ele traz todo Israel com ele. O que adianta pastor Pedro ser crente e a igreja ter só ímpio aqui dentro? O que adianta no seu GC você ser de oração, os outros não? O que adianta você conhecer as Escrituras e não passar aquilo que você conhece das Escrituras para os seus irmãos em Cristo desta igreja? O que adianta você avançar em Deus, mas esquecer do rebanho que Deus confiou na nossa mão?
Davi está cheio de Deus, cheio de alegria, mas ele não está perto da arca sozinho. Ele levou todo o povo para perto da arca. O que Deus colocou no seu coração, irmão, o que Deus colocou na sua vida, irmão, faz com que outras pessoas também aproveitem disso que Deus colocou na sua vida. Leve outras pessoas para perto de Deus em 2025. Que seja o alvo do seu coração, que seja o alvo da sua vida, que seja o desespero dos seus dias, fazer com que outras pessoas também estejam perto da arca. Mas nem tudo são flores, irmãos. E eu sei que vocês estão olhando assim, mas não é todo mundo que está perto da arca aqui, não. Não é todo mundo que está cheio de Deus aqui, não. Olha o 16. Ao entrar a arca do Senhor, na cidade de Davi, Mical, se você não sabe, Mical era esposa de Davi. Mical, filha de Saul, estava olhando, olha isso, pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Olha isso, irmãos. Quem está perto da arca? Davi e o povo. Davi, perto da arca, está dançando de alegria. Davi, perto da arca, está louvando. Davi, perto da arca, está bradando. Hoje um irmão me mandou assim: solta o pino da granada, pastor. Falei, o que é isso, solta o pino da granada? Ele falou assim: explode tudo, prega tudo, manda, entrega tudo que Deus mandar. Falei, isso que significa soltar o pino da granada? Falou, é. Falei, que bênção. Então aqui Davi está soltando o pino da granada, mas ele está perto da arca. Agora, tinha uma outra pessoa que estava na janela. E essa que estava na janela está desprezando Davi no coração. É Mical, a esposa dele. Enquanto Davi está perto da arca, Mical está longe da arca. Enquanto Davi está cheio da presença, Mical está longe da presença. Enquanto Davi, cheio da presença, está louvando, está dançando, está se alegrando, Mical, longe da arca, só está criticando. Só está reclamando, só está murmurando. Aqui já dá para saber como foi o seu 2024. Foi dançando e se alegrando perto da arca, ou foi na janela, criticando e murmurando? Escuta isso, irmãos. A igreja brasileira merece toda a crítica possível. Para ficar ruim, nós temos que melhorar muito. Agora, eu só aceito crítica de quem está na igreja, de quem não desistiu da igreja, de quem não abriu mão da igreja. Porque é fácil largar a igreja, abrir um canal no YouTube e começar a criticar a igreja. Está dentro da igreja, está trabalhando, pode criticar, porque a gente merece mesmo. Mas desistiu da igreja, não vem criticar a igreja, não. Está na arca, está perto da arca, você tem direito, tem lugar de fala. Agora, está na janela, não está perto, não está sabendo o que está acontecendo, não está sabendo o que nós estamos vivendo, não critica, não. Você está longe da presença, é por isso que só vê defeito. Está longe da presença, é por isso que só critica. Está longe da presença, é por isso que só fala mal de homens de Deus. Como Davi, tá, gente? Davi está recebendo crítica da esposa. 17 é o versículo mais importante deste capítulo. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Escuta isso e eu preciso explicar rapidamente. Davi construiu uma tenda para colocar a arca. E eu posso te falar, segundo Amós capítulo 9 e Atos capítulo 15, que a tenda de Davi era mais importante que o tabernáculo de Moisés. Perceba isso.
O tabernáculo de Moisés tinha toda a estrutura. Porém, a arca da aliança ficava no Santo dos Santos, escondida. E somente uma vez por ano é que o sumo sacerdote, representando Israel, entrava no Santo dos Santos para oferecer sangue no propiciatório da Arca da Aliança. É o tal do Yom Kippur, o dia da expiação. Diferente disso, a tenda de Davi era aberta numa praça. E todos que quisessem chegar diante da arca, podiam chegar. E Atos capítulo 15 mostra para nós que a tenda de Davi representa a salvação dos gentios. Enquanto no Antigo Testamento, salvação era coisa de israelita, no Novo Testamento agora a salvação é coisa de brasileiro, de argentino, de judeu, de americano, de todos aqueles os quais o Senhor chamar, estando perto ou estando longe. A tenda de Davi, aberta a todos que quisessem chegar perto dela, representa a salvação de todos os gentios. É por isso que Atos capítulo 15 diz que os gentios convertidos na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo representam o tabernáculo reedificado de Davi, assim como Amós capítulo 9 profetizou. Versículo 18 e 19. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Davi é o rei. Davi é o líder. Mas Davi não faz nada sozinho. Davi está repartindo com todo o povo a alegria de se sacrificar e de dar sacrifício a Deus diante da arca. Irmãos, o que adiantaria se estivéssemos aqui só pastor Pedro e eu e os líderes dessa igreja nos cultos? Nada. O que adiantaria se eu pregasse a Bíblia em um idioma que só eu conhecia? O que adianta eu pregar essa Bíblia e pregar a vocês em latim, de costa para o público? Só eu sei o que eu estou falando. O que adianta? O que adianta? Só eu ter conhecimento da Bíblia. O que adianta? Só eu sacrificar a Deus. O que adianta? Só Davi se alegrar com a arca. A maior alegria de um líder é fazer com que o povo de seu rebanho também se alegre com a presença de Deus. Davi está sacrificando, mas ele está repartindo com todo o povo, com a multidão de Israel, bolo, pão, carne, passas, tudo para sacrificar quem quiser diante da arca de Deus. O bolo, o pão, a carne, as passas estão sendo entregues aqui nessa noite. E quem quiser se sacrificar a Deus nessa noite, pode fazê-lo. O véu foi rasgado, temos acesso a Deus. Mas se você veio assistir um culto, você não veio prestar um culto. Se você veio simplesmente passar uma data de um dia para o outro, você não veio adorar a Deus e se sacrificar. Mas para obedecer esse texto, para que o líder e o povo sacrifiquem a Deus, você precisaria chegar aqui cantando nessa noite: vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Não basta apenas vir, irmão. Tem que vir e se sacrificar. Tem que vir e se entregar. Tem que vir e cultuar conosco. Aqui não é show. Você não é plateia. Aqui não é entretenimento. Aqui é lugar de sacrifício. Você é o sacrifício dessa noite.
a sua vida é o sacrifício dessa noite. Versículo 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa. Davi está nas nuvens, irmãos. É o ápice do ministério de Davi. É o ápice da alegria de Davi. Mas tem Mical no meio. Irmão, tem mulher aqui que diz assim: eu sou Rosa de Saron. Sabe quem que disse que é Rosa de Saron? A Sulamita lá em Cantares. Ou seja, eu sou tão bela, tão especial, que eu me destaco diante de outras flores. Isso era uma Rosa de Saron no Oriente Médio. E tem gente que vem para cá dizendo assim: eu sou Rosa de Saron. Tá mais para Mical. Tá mais para Jezabel. Levanta a mão para mim, só a Jezabel nessa noite. Não tem não? É em outras igrejas que tem, aqui não tem não, né? Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: irmãos, presta atenção. Isso aqui é uma briga de casal. Olha o nível da briga de casal. Olha o que Mical disse para Davi. Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje, ou seja, tirando a roupa de rei e colocando a roupa de sacerdote, aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo ou sem vergonha, se descobre um vadio qualquer. Davi trouxe a arca para Israel. Davi está super alegre porque está perto da presença de Deus. Davi está se alegrando e se satisfazendo em Deus. Davi fez todo o povo cultuar a Deus. Davi fez a igreja inteira de Israel louvar e agradecer a Deus. Que bênção! Acabou o culto, vou para casa. Mical está lá: ô seu sem vergonha. Palavras de Mical. Você se trata, você vive, você anda como um vadio qualquer. Irmão, tem coisa que se fulano da esquina falar, não dói não. Tem coisa que se quem não conhece a gente criticar, não dói não. Mas tem coisa que se alguém da nossa casa falar, machucar. Da nossa casa falar, dói. É muito difícil achar alguém que quer parar o ministério, porque alguém lá do outro lado do mundo criticou ele. Mas eu já vi um monte de homem de Deus querendo parar o ministério por causa da esposa. A esposa por causa do marido. O filho por causa do pai. O pai por causa do filho. Se você é casado aqui nessa noite, levanta a sua esposa. Levanta seu marido. Não derruba não. Deixa fazer a obra. Apoia. Não critica não. Você quer esse homem seu fazendo a obra, você quer ir no boteco, enchendo a cara. Você quer sua esposa dentro da igreja? Ou igual essas piriguetes na rua? Davi está dizendo, Mical, você é um vadio. Palavras de Mical, está no texto, aqui, ó, vadio. E também, descobrindo-se, ou seja, deixando ele, Davi, sem roupa, tirou a roupa de rei e colocou a roupa de sacerdote. Mical está reclamando por causa disso. Parece, mas não é. Mical queria ficar sem roupa com alguém? Davi queria ficar sem roupa com alguém? Davi só queria servir a Deus. E Mical está chamando ele de vadio e de sem vergonha. Agora, irmãos, olha essa briga. Agora Davi vai colocar o pai de Mical no meio. Disse, porém, Davi a Mical. Mical está chamando ele de vadio e de sem vergonha. Agora Davi vai falar do pai dela. Irmão, é barraco. Isso aqui dava para ouvir 3 ruas para frente. Disse, porém, Davi a Mical, olha isso: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre todo o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. Sabe o que Davi está dizendo? Em outras palavras, Mical, você não está entendendo, porque Deus não escolheu seu pai. Deus escolheu a mim. Mical, você não está entendendo, porque o seu pai não teve um relacionamento sincero com Deus. Eu tenho.
Mical, você não está entendendo, porque você vive na janela. Eu estou perto da arca. Mical, você não está compreendendo, porque Deus não tem nada com seu pai. Deus escolheu a mim, o que eu posso fazer? Eu sou o rei de Israel, colocado por Deus. O seu pai foi rei de Israel, colocado pelo povo. Não vai tentar explicar o que você está fazendo para Deus, para quem está na janela. Vai tentar explicar o que você está fazendo aqui, quase meia-noite, para quem está longe da presença. Vai tentar explicar o que você se sacrificou tanto esse ano na obra, para quem não conhece a palavra de Deus. 1 Coríntios 2 diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Agora, Mical, você está achando ruim o que eu fiz? Mical, você está olhando para 2024 de Davi e está achando que ele fez muito? Olha o projeto de vida de Davi para 2025. Porque vocês ficam pegando esses projetos de vida. Ano que vem ganhar mais dinheiro. Ano que vem eu quero uma casa nova. Ano que vem eu quero... Faz esse projeto de vida aqui para o ano que vem, ó, 22. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Olha o projeto de vida de Davi. Mical, você está achando que eu fiz muito? Tirando roupa de rei e colocando roupa de sacerdote? Você não viu nada. Em 2025, eu vou me humilhar ainda mais diante de Deus. Em 2025, eu vou me quebrantar ainda mais diante de Deus. Em 2025, eu vou trabalhar ainda mais para Deus. Em 2025, eu quero me diminuir ainda mais para que Ele cresça. Em 2025, eu vou deixar as pessoas me humilharem mais. Em 2025, eu vou oferecer mais a outra face. Em 2025, eu vou caminhar mais a segunda milha, Mical. Em 2025, eu quero não ser nada para que Ele seja tudo em mim. Tá achando ruim, Mical, que eu troquei de roupa? Você não viu nada. Aguarde até 31 de dezembro de 2025 para você ver o que é bom para tosse, Mical. O que você fez para Deus em 2024, irmão? Fernanda orou aqui, exortando nós aqui. Falou que nós não fizemos nada. Eu vou consertar ela. Nós não fizemos, foi nada do nada, do nada, do nada. Vou repetir, para ficar ruim, nós temos que melhorar muito. Não, pastor, vim no círculo de oração. Não, pastor, fui em 2GC. Não, pastor, estou aqui na igreja hoje. Irmão, dá para fazer mais. Dá para se entregar mais. Dá para se humilhar mais. Dá para trabalhar mais. Dá para abnegar mais. Dá para renunciar mais. Dá para carregar a cruz mais. Eu vou me humilhar mais em 2025. Eu vou me fazer desprezível ainda mais em 2025. Eu vou me entregar ainda mais em 2025. Pela causa, pelo ministério, pela obra. Eu vou falar igual Paulo em 2025. Não tenho a minha vida por preciosa. Eu só quero cumprir a carreira que me foi proposta. E tem mais, Mical. Irmão, isso aqui é briga de marido e mulher. O que nós estamos fazendo aqui? Meter na colher. Mas está no texto. Tira a lição de moral. Pastor, tu quer dizer que eu posso ir lá para casa quebrar o pau com meu marido? Não! Você tem que arrepender disso. 22, parte B. Quanto às servas, de quem falaste, lembra que ela falou que ele trocou de roupa na frente dos servos e das servas? Quanto às servas que falaste, delas serei honrado. O que Davi está dizendo? Mical, você está aí me criticando. Sabe aquelas servas? Delas eu serei honrado. Ou esse texto quer dizer que Davi disse que as servas apoiariam ele, ou que as servas dariam filhos a ele. Olha o 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Irmão, presta atenção. Davi está fazendo. Davi está trabalhando. Davi teve um monte de filhos depois. Muitos péssimos.
Absalão, Adonias e por aí vai. Mas ele teve filhos, Mical não. Enquanto quem está na janela está só criticando, quem está perto da arca está louvando. Quem está louvando está frutificando. Quem está na janela não frutifica. Já viu o ministério de gente que não frutifica? Já viu gente que não frutifica? Já viu gente que não avança? Já viu gente que não dá fruto na obra? Olha como é que é. Só sabe criticar. Só sabe falar mal. Só sabe pôr defeito. Mas quem está perto da presença, está dançando, está frutificando, está sendo cheio de Deus, está louvando a Deus, está engrandecendo a Deus, está buscando mais a Deus. Tem uma música que diz assim: eu te buscarei, te encontrarei, quando te buscar, de todo o coração. Sai da janela, irmão. Sai da janela. Deus está te chamando para 2025, sair da janela. Deus está mandando você entrar de cabeça, irmão, de tudo, com tudo que você é, com tudo que você tem, para perto da arca. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Nessa igreja aqui, tem arca. Mas lá na Assembleia de Deus também tem arca. Na Presbiteriana também tem arca. Procura uma igreja séria. Pastor, quero congregar com vocês. Não. Procura uma igreja séria. Procura uma igreja que prega a Bíblia. Mas entra, irmão, para dentro dessa arca e sai da janela. Faz a obra com tudo e com todo o seu coração. 2025 tem que ser o ano de você sair da janela. Porque quem só critica não frutifica. Quem não está disposto a arregaçar as mangas vai ser e vai terminar como Mical. E eu queria que a gente terminasse 2025 como Davi, frutificando, trabalhando e fazendo a obra. Eu não sou disso não, mas vira para o seu irmão do lado e fala assim: sai da janela. Sai da janela. Vem para perto da arca. Vem para perto da arca. Ainda há sentados, você vai receber a ceia, enquanto o ministério de louvor canta uma canção para a gente aqui. Já são 11h42. Nós faremos a ceia até 11h55. Vai dar tempo. E depois que você tomar a ceia, nós iremos nos ajoelhar e orar por 5 minutos, até o horário do ano novo. Pode receber a ceia sentado mesmo.